alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio disponibilizado no site do portal Escola Dominical. E ali também os slides, onde os irmãos verão a sequência da nossa aula. Ela não repete o texto da revista. A proposta da nossa pré-aula aqui é trazer subsídios complementares aos irmãos. Os irmãos já leem a revista, leem o livro de apoio, viram certamente o vídeo do comentarista do trimestre. Então, nós não estamos aqui para chover no molhado, mas para trazer alguns subsídios complementares aos amados irmãos. Também divulgamos na classe dos jovens, na faixa etária dos adultos, a faixa etária dos adultos, nós também disponibilizamos 5 ou 6 textos de apoio todas as semanas. Também disponibilizamos videoaulas e textos de apoio de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos também breves comentários das leituras diárias, estes textos sugeridos para meditação, onde o irmão terá um momento de leitura devocional e terá mais informações sobre a lição. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, convidamos o irmão à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. O irmão é nosso convidado para assistir presencialmente a esta reunião. Se tiver alguma dúvida durante a semana, poste a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós não respondemos a perguntas feitas nos comentários das redes sociais. Se alguém responder para o irmão, nós não nos comprometemos com esta resposta. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós vimos na primeira lição a oposição que existe entre a Igreja de Cristo e o mundo, esse sistema dominado pelo maligno, que é denominado aí no título do nosso trimestre como Império do Mal. Vimos como na Igreja há o Espírito Santo e no mundo o espírito da Babilônia, o espírito da rebeldia contra Deus. Vimos que a Igreja é a coluna e firmeza da verdade, a luz do mundo, a propagadora da vida. E vimos como o império do mal, o mundo é o ambiente da mentira, são trevas espirituais, é a escuridão espiritual, e vimos que também é o império da morte. Depois desta lição introdutória, hoje nós vamos começar o primeiro bloco do trimestre, onde nós iremos ver as visões distorcidas do mundo, as mentiras do mundo a respeito do pecado e a respeito de Deus. Então, na lição de hoje, a lição de número 2, é a distorção da doutrina bíblica do pecado. Quando eu vi o título dessa lição, eu me lembrei de uma frase cunhada no início da Idade Moderna, no momento das grandes descoberta da América, principalmente, pelas grandes navegações. E se cunhou uma frase que se dizia: não existe pecado do lado de baixo do Equador. O Equador aí não é o país Equador,
O Equador é, como vocês conhecem de geografia, aquele paralelo que divide o hemisfério sul do hemisfério norte, né? Que passa aqui no nosso país, né? Ali na altura ali da Amazonas, Belém, ali, aquela parte ali na região norte. É o Equador. E por que se cunhou esta frase? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Porque os europeus, ao chegarem aqui no continente americano, encontraram os índios, né? E os índios andavam nus, né? Havia uma outra moral, costumes completamente diferentes, né? E aí então se cunhou esta frase: do lado de baixo do Equador não existe pecado. Ou seja, as ideias de bem e de mal são diferentes. Nessa expressão, não existe pecado do lado de baixo do Equador, nós encontramos já a mentira do mundo. O mundo foge da realidade do pecado. É a primeira mentira que existe no mundo. Que não, por acaso, é a primeira mentira que o diabo contou à humanidade. Gênesis, capítulo 3. Nós temos a narrativa da queda do homem. E aqui nós já vemos esta mentira do diabo, que é o príncipe deste mundo, que é o pai da mentira. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui está a essência da mentira a respeito do pecado que existe no mundo. Mentira esta criada pelo pai da mentira, por Satanás. Satanás procurou enganar e conseguiu enganar o primeiro casal, dizendo que não havia pecado. Quando Deus disse para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que deu a comer, eles certamente morreriam, Deus estava dizendo que a desobediência a ele, a transgressão a ele, a incredulidade nas suas palavras, a rebeldia e a soberba trariam a morte para o homem. Ocasionariam a separação entre Deus e o homem, pois isto é a morte, é a separação entre Deus e o homem. O homem não deixa de existir. Ele não é eterno, porque ele teve começo, mas ele não tem fim. E ele pode passar a eternidade com Deus ou sem Deus. Se ele desobedecer a Deus, se ele se ensoberbecer, se ele transgredir o mandamento de Deus, se ele não crer na palavra de Deus, ele pecará e ficará separado de Deus, morrerá. Pecado é isso. E foi isto que Deus disse. E o diabo veio e mentiu, enganou o homem, dizendo que o pecado não existia. Pelo contrário, em vez de se separarem de Deus,
eles seriam como Deus. Eles mesmos diriam o que é o bem e o que é o mal. E é aí que está a grande mentira do mundo. O mundo procura nos convencer de que pecado não existe. Pecado é algo da mente humana. Pecado é algo psicológico. Pecado é algo criado para a dominação de alguém sobre outrem. Pecado é uma escravidão, no sentido de que a ideia de ter pecado é ser escravizado. Pecado é uma forma de impedir as pessoas de progredirem, de terem liberdade. É isso que o mundo ensina. Foi isso que o diabo transmitiu para a mulher e a mulher para o homem. Não vai acontecer nada. Pelo contrário, vocês vão progredir, vocês vão melhorar, vocês vão ser como Deus. Seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Pecado é algo bom, diz o diabo. É algo que traz progresso, que traz evolução, que traz prazer, que traz poder. Essa é a ideia que o mundo faz do pecado. Porque o mundo está no maligno. 1 de João 5:19. E o maligno é o pecado. O príncipe deste mundo é o primeiro e perpétuo pecador. João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Desde o princípio, o diabo peca. Quando ele se torna diabo, ele deixa de ser o querubim ungido e ele peca, ele passa a viver pecando. O diabo, ele é um pecador inveterado. Ele só peca. Sua natureza é pecaminosa. Ele é mentiroso. Ele é enganador e a mentira é um pecado. Ele é homicida e o homicídio é um pecado. Ele vive pecando. E quem está no mundo satisfaz os desejos do diabo. E o diabo quer que nós pequemos. Por isso que ele tenta o homem. O que é a tentação? É a proposta para pecar. É a proposta para desobedecer. O mundo está no pecado. O mundo peca. Mas o mundo, porque está cego pelo diabo, ele não acredita no pecado. Para ele, o pecado não existe. E esta frase que eu disse para os irmãos, esta frase de Gaspar Barlaeus, que era um teólogo holandês, arminiano, inclusive, ele diz: não existe pecado do lado de baixo do Equador, precisamente para mostrar esta ideia que o mundo tem. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Verdade que Barlaeus, quando falou sobre isso, estava falando que parece que o vício estava do lado de baixo do Equador, mas as pessoas já aproveitaram esta frase, né, para dizer que o pecado é algo da cabeça dos homens, é algo criado pelos homens, é algo social, algo cultural, é algo que não existe. É uma invenção feita para oprimir as pessoas, para
cercear a liberdade das pessoas, para evitar que as pessoas sejam felizes e tenham prazer. Isso é o que o mundo diz a respeito do pecado. Quando, na verdade, não é isto. A Bíblia ela é bem clara ao dizer que o pecado existe e que o pecado é abominado por Deus. Quando o diabo diz, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, serão abertos os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, nós devemos ver o texto. Já nos mostra a mentira do diabo. O texto em que Deus anuncia a proibição da comida da árvore da ciência, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Em Gênesis 2,16 nós vemos, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que notamos aqui é que Deus dá uma ordem. E ao dar uma ordem, ele mostra a sua posição de Senhor. E nós, a nossa posição de servos. Como servos, nós devemos obedecer a Deus. Então, a ideia de pecado, em primeiro lugar, nos traz a lembrança do senhorio de Deus. E é por isso que o mundo foge da ideia de pecado. Porque o mundo, como nós vimos na aula passada, ele está envolvido pelo espírito da rebeldia contra Deus. Não se admite que Deus mande no homem. O pecado é uma expressão de rebelião contra Deus. É desobediência contra Deus. E aqui nós vemos o primeiro aspecto do pecado, né? O pecado ele é desobediência. Romanos, capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. O pecado é desobediência. E o mundo, que é desobediente, que é rebelde contra Deus, é Babilônia, é Babel, o mundo não aceita a ideia de que nós devamos obedecer a Deus. Ele não aceita o senhorio de Deus. Veja que o diabo disse para o primeiro casal, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, o que nós notamos aqui é que o diabo quer que o homem não se submeta a Deus. Desobedeça a Deus. Não aceite o senhorio de Deus. Foi o que fez o próprio diabo. Ele não aceitou o senhorio de Deus. Isaías, capítulo 14, versículo 13. E tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O diabo quis ser superior a Deus, quis ter uma vida independente de Deus, não quis mais obedecer a Deus, não quis ser servo. Ele era servo, ele era um anjo, querubim ungido. Ele não quis ser servo, ele quis ser senhor. E criou o mundo onde ele é príncipe, onde ele é o Deus deste século. Não é assim que Paulo chama? Em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século. Ele quer ser adorado
pelas pessoas no mundo. É por isso que toda a religiosidade mundana leva à adoração a Satanás, porque a idolatria faz com que adoremos os ídolos. Ele quer ser adorado. Foi a proposta que ele fez a Jesus. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ele quer ser Deus. Ele não quer obedecer a Deus. E o pecado é esta desobediência a Deus. E o primeiro casal desobedeceu a Deus. Nós lemos aqui em Romanos. Então, pecado é desobediência. E o mundo distorce essa ideia de desobediência. Como ele distorce essa ideia de desobediência? Dizendo que os homens são livres, no sentido da liberdade como autonomia. O mundo defende a liberdade como autonomia. E procura colocar na cabeça das pessoas de que elas não precisam obedecer a Deus. Ou dizendo que Deus não existe. O tema de Deus nós vamos deixar para a próxima aula, mas deixando entendido aqui que as pessoas, elas são levadas a crer que elas podem viver sem Deus. Ou que Deus é uma lenda, ou que Deus é bonzinho e não fará mal a ninguém, não castigará ninguém, não precisa ser obedecido, ou que Deus é uma imaginação, né, como eu já disse, ou então que Deus é um ser que existe, mas é distante e não está preocupado com o que acontece na face da Terra, ou pior ainda, que nós somos Deus. E nós é que sabemos o que é o bem e o que é o mal. Então, a primeira ideia que se tem aqui é dizer que o homem é livre. E por ser livre, ele pode fazer o que quiser. Ele não tem que obedecer a ninguém. É um engano muito grande este. E estas pessoas que ensinam isso são falsos mestres. Pedro, lá em 2 de Pedro, capítulo 2, no versículo 19, ele diz: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. E essa é a verdade do pecado. O pecado, ele gera escravidão. Jesus disse, João, capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Servo aqui é a palavra doulos, que quer dizer escravo. Então vejam a mentira do diabo. Ele diz, peque porque você é livre. Você não tem que obedecer a ninguém. Porque você é livre. Só que quando você peca, você se torna escravo do pecado. Costumo dizer que o pecado é a maior droga que existe. Porque as drogas mais poderosas, elas viciam na segunda, na terceira uso, você já está viciado por ela, preso por ela. O diabo já na primeira droga. Jesus diz, quem comete pecado se faz escravo do pecado. E só Jesus pode libertar do pecado. 8:36 de João. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o pecado é desobediência. E o mundo desfaz essa ideia de desobediência, prometendo uma falsa liberdade. Pedro diz aqui, prometendo-lhes liberdade. Você não ganha liberdade. Quando você peca, você se torna escravo da liberdade.
é escravo do pecado. O pecado traz escravidão, ele não traz liberdade. Mas o mundo traz a ideia do pecado como uma liberdade. Você está livre dos dogmas religiosos, livre da dominação, da opressão religiosa. Isso se trabalha muito na mente dos jovens. O jovem crente, ele sofre toda essa influência. Eles dizem assim, não, por que você não bebe? Por que você não fuma? Por que você não usa droga? Por que você não dança? Por que você não vai a baile? Por que você não faz sexo? Seja livre! É a liberação sexual, é a liberação das drogas, é a liberação. Liberação. É a ideia da falsa liberdade. Mentira. Mentira do mundo. Porque o pecado escraviza. Porque o pecado é desobediência. Nós devemos obedecer a Deus, porque Deus é o Senhor. Ele que fez o mundo. Então, ele é o dono do mundo. O mundo aqui, o mundo físico. E nesse mundo, como diz o Salmo 24, aqueles que nele habitam. Ele é o sustentador do mundo, então ele continua dono do mundo. Ele não é um ser distante, que não se preocupa com o que você faz. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então ele continua dono do mundo, ele não abandonou o mundo. Mantém a sua propriedade sobre o mundo. E ele nos resgatou com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele nos comprou pelo preço do sangue de Jesus, pagando o preço do pecado. Então, Deus é o Senhor e nós devemos obedecer-lhe. O mundo não crê no pecado, e o pecado é desobediência. E eles enganam dizendo que há uma liberdade. Lê do engano. Nós devemos, como diz Paulo, seguir o exemplo de Jesus, que é o exemplo da obediência. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi obediente até a morte. Ele, sendo Deus, se despiu da sua glória, que ele não pode despir da divindade, mas ele se despiu da sua glória, se fez homem e, como homem, foi obediente até a morte. Obediência. Pecado é desobediência, não é liberdade. E nós devemos ser obedientes, e obedientes até a morte. Mas pecado também aliás, o exemplo, a palavra, tanto no grego quanto no hebraico, para pecado, hamartia no grego, ratá no hebraico, que são as línguas em que foram escritas o Antigo e o Novo Testamento, significa desvio, tortuosidade. É o desvio do alvo. E aqui nós lembramos do tiro ao alvo, né? Ou das provas de arco na Olimpíada, né? Tanto o tiro quanto o arco na Olimpíada. Né? Você tem um alvo, você tem que atirar o arco ou atirar a arma de fogo para acertar o alvo. Existe o alvo. O que é o alvo? É aquele ponto que é o destino, que é considerado o destino certo. E ali ele foi fixado. E quem acerta no alvo ganha a competição.
Deus determina qual é o destino, qual é o alvo. É Deus quem criou o homem e diz qual é o propósito do homem. Para que o homem foi criado? Ele foi criado para ser a coroa da criação terrena, para adorar a Deus, glorificar a Deus e administrar a terra, glorificando a Deus. Foi para isso que o homem foi criado. A igreja, e nós voltamos aqui para o item 8 do cremos da nossa declaração de fé, cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e todos os lugares. Então nós somos remidos, comprados, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Deus, seguir a Cristo e adorar a Deus. E ainda na sequência, ali, no capítulo da igreja, no capítulo 11 da nossa declaração de fé, ele fala sobre a missão da igreja, no item 6, capítulo 11, item 6, na página 122. Entendemos que a função primordial da igreja é glorificar a Deus. Quer comais ou bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10 e 31. A igreja deve glorificar a Deus. E ela faz isso como? Isso é feito por meio da adoração, da evangelização, da edificação de seus membros e do trabalho social. A igreja tem que glorificar. Esse é o alvo. Quando nós nos desviamos do alvo, nós pecamos. Pecado é esse desvio do alvo. Existe um alvo, existe um padrão. O apóstolo Paulo, ele fala disso, lá em Filipenses 3 e 14. Vou ler o 13. 3 e 13 de Filipenses. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe um alvo, um objetivo estabelecido por Deus. O pecado é esse desvio, é essa tortuosidade. O diabo disse para o primeiro casal, disse para Eva, olha, sereis como Deus, serão abertos os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Deus tinha dito para o primeiro casal, ao abençoá-los, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse é o alvo. Frutificação, multiplicação, enchimento da terra, sujeição da criação terrena, dominação sobre a criação terrena. O diabo vem, abertura dos olhos, ser como Deus, saber o bem e o mal. Desviou o padrão, desviou o alvo. Pecado é isso, é o desvio do alvo. E o mundo, ele procura eliminar a ideia de alvo. Não tem alvo. Você, mais uma vez aqui, a ideia da falsa liberdade. É você quem diz o que é o alvo. É você quem vai buscar o que quer na vida. Você quer ser feliz. É você que escolhe o objetivo da sua vida. Não tem nada de seguir o alvo de Deus. É você que diz onde quer. É como se um atirador de arco ou de arma de fogo
chegasse lá na competição e dissesse: não, eu não quero mais atirar ali naquele alvo, eu quero matar passarinho. Eu vou acertar o passarinho aqui que estiver voando. Não existe alvo, porque há uma rebeldia. Há uma rebeldia. Não se submete ao propósito de Deus. E aí as pessoas correm atrás de outras coisas. Jesus bem disse o que é o propósito do mundo. Não é glorificar a Deus. Não. Qual é o propósito do mundo? Mateus, capítulo 6, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O mundo estabelece outros alvos. O quê? A satisfação das necessidades deste mundo. As necessidades básicas para a sobrevivência deste mundo. Comer, beber e vestir. E coloca isso como alvo. Paulo, por 2 vezes, pelo menos, fala sobre isso. Ainda lá em Filipenses, quando ele fala que prossegue para o alvo, no capítulo 3, ele diz assim, no versículo 18. 3 e 18 de Filipenses. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. No mundo, as pessoas só pensam nas coisas terrenas. No comer, no beber, no vestir. No acúmulo de riquezas. No acúmulo de poder. Na fama. No sucesso. Eles desviam o alvo. E para conseguir isto, fazem de tudo. Me lembro aqui de uma obra de um cientista político, Nicolau Maquiavel, O Príncipe, onde ele faz como que um manual para que as pessoas conquistem o poder político e o mantenham. E a lógica de Maquiavel é uma só: é conquistar o poder e mantê-lo. E tudo é válido para conquistar o poder. E tudo é válido para manter o poder. Porque as pessoas estão de olho no poder, nas coisas terrenas. Escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, Paulo diz que a igreja é diferente. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O mundo diz que as pessoas têm o direito a serem felizes, o direito de busca da felicidade, mas eles interpretam felicidade como obter as coisas desta vida, ter uma vida regalada, comendo, bebendo, vestindo, tendo prazer. E Salomão, que teve tudo isso, escreve o livro de Eclesiastes para mostrar que tudo isso é vaidade. Mas o mundo diz que isso não é pecado. E as pessoas pecam porque estão buscando estas coisas terrenas
Paulo diz que quem só pensa nas coisas terrenas tem como Deus o seu próprio ventre, a si mesmo. Ele é individualista, ele é egoísta, ele quer a sua própria satisfação, ele não quer glorificar a Deus, ele quer a própria glória para si. E ele, então, faz de tudo para ter estas coisas. Mata, rouba, mente, engana, suborna, enfim, faz de tudo para ter as coisas desta vida. Para comer, beber e vestir regaladamente. Busca as coisas desta vida. São inimigos da cruz de Cristo. Porque a proposta de Jesus foi exatamente a outra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. A proposta de Jesus é outra. Mateus 6,19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6,19-21. Onde está o nosso coração? O mundo diz que o nosso coração deve estar nas coisas terrenas. Quando o meu coração está nas coisas terrenas, eu estou deixando de glorificar a Cristo. Eu estou colocando a Deus, estou colocando como Deus o meu ventre, os meus desejos. Eu estou tendo um outro Deus, que não o verdadeiro Deus. E o pecado nos lembra que Deus é o único Senhor e que eu devo glorificá-lo. A ideia de pecado é que se eu não glorifico a Deus, se eu desvio o alvo, eu estou perdido. E o mundo procura tirar o alvo, nos enganar, dizer que é você quem diz o alvo, é você quem fixa o objetivo, o propósito da sua vida. Eu tenho o direito de buscar a felicidade. E felicidade é o que eu acho que é felicidade. Esse é o engano. Então se distorce o direito de ser feliz. Quando, na verdade, nós só somos felizes se obedecermos a Deus. O Salmo de número 106, se não me falha a memória, versículo 3. Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Quem observa o direito é aquilo que Deus diz que é direito. Quem pratica a justiça é aquele que vive de acordo com a vontade de Deus. Bem-aventurados são os que observam o direito e o que pratica a justiça em todos os tempos. Os que temem ao Senhor são abençoados por Deus. Salmo 115, versículo 13. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O temor ao Senhor é obedecer a Deus. Mas o mundo, ele troca a ideia de alvo, e aí você não fala em pecado. Pecado é o desvio do alvo. Ele tira o alvo. Você é quem diz o alvo. E aí pecado não existe. O que é uma mentira. Mas o pecado também é transgressão. Romanos capítulo 5, versículo 14. Romanos capítulo 5, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão,
ou qual é a figura daquele que havia de vir. Adão transgrediu. Adão aqui é tanto o homem quanto a mulher. Adão, né? Porque só depois da queda que Adão deu o nome de Eva para a mulher. Então, Adão, ele transgrediu. Primeiro casal, a unidade formada por Adão e Eva, ele transgrediu. Transgressão é um desvio de alvo, praticamente, né? É uma atitude fora das regras. Transgressão é desrespeitar as regras. Que foi o que fez Adão. Ele transgrediu, eles comeram do fruto que Deus disse que eles não podiam comer. Então, o pecado é transgressão. E como transgressão, ele tem que ser punido, porque a transgressão é punida. É um ato que enseja punição. Quando você pratica uma transgressão no trânsito, você leva uma multa. Então, o pecado, ele é uma transgressão, e sendo uma transgressão, ele traz a ideia da culpa e a ideia da punição. É aqui que vem o mundo trazendo a ideia de que não existe culpa e de que não existe punição. Quando o mundo traz a ideia de que a culpa é algo psicológico, é algo imposto na mente das pessoas. E aí vem a psiquiatria, a psicanálise principalmente, dizer que esta ideia de culpa é algo introjetado na mente humana por uma estrutura social opressora, a chamada moral burguesa, e que as pessoas têm que se livrar destes preconceitos, destas imposições criadas ao longo dos séculos pela sociedade opressora. A culpa é algo da mente. Você tem que se libertar desta ideia da culpa. É o engano do diabo. A culpa não é algo criado pela mente humana. Muito pelo contrário. Quando nós pecamos, a culpa é sentida. Por quê? Porque nós temos a consciência. E a consciência é aquela voz de Deus em nossos corações. É a voz de Deus em nosso espírito, é o espírito. Paulo fala disso. Romanos, capítulo 2, versículo 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. A consciência existe em todo ser humano, de todas as épocas, de todas as culturas, de todos os povos. Ninguém poderá dizer diante de Deus que não sabia que aquilo que ele estava fazendo era errado. Paulo fala disso, Romanos 1:18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou.
porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. O que nós percebemos aqui é que Paulo nos fala que Deus dotou cada homem de consciência para saber o que é certo e o que é errado. Deus sabe. Não, Deus criou o homem. E o homem sabe o que é certo e o que é errado pela sua consciência. É verdade que, com o passar do tempo, a Bíblia fala que o homem envolvido tanto no pecado, ele pode perder a noção do certo e do errado. É a chamada consciência cauterizada. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Eu vou ler o versículo primeiro. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. O homem, às vezes, fica tão envolvido no pecado que ele acaba tendo a sua consciência cauterizada. Ele perde a noção do certo e do errado. Mas antes ele teve a consciência. Veja que o texto fala que ela foi cauterizada, quer dizer, não era originariamente assim. Então o mundo, ele procura dizer que o pecado é uma culpa e esta culpa é algo criado na mente da pessoa, imposto pela sociedade, pelos opressores, por dogmas religiosos. E você precisa se livrar desta culpa e ser livre. Quando, na verdade, a culpa do pecado, porque o pecado é transgressão, e transgressão, o texto aqui, também em 1 Timóteo 2,14, o texto diz: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, o pecado é transgressão. E toda transgressão merece punição, gera culpa e merece punição. Jesus já levou a nossa culpa, a nossa punição na cruz do Calvário. E é por isso que nós devemos crer em Jesus. Jesus tira o nosso pecado. Jesus já pagou o preço da nossa culpa. E agora nós podemos ser novas criaturas. Não para pecar. Porque nós não somos salvos para continuar pecando. E aí vem outro engano do diabo. O diabo vem querer dizer que o salvo já está salvo para sempre e pode pecar à vontade, porque na última hora ele sempre será salvo, porque ele está salvo. Não. Paulo diz, Romanos 6:4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então não podemos mais viver pecando. Nós pecamos ainda por acidente. Mas agora nós somos livres da culpa do pecado. Na igreja não vivemos pecando porque somos obedientes,
porque andamos em novidade de vida. Somos nova criatura. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu sou filho de Deus. E o filho de Deus não vive pecando. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, pecado é transgressão, ele gera culpa. Esta culpa não é algo da mente, como ensina o mundo. Não. Não é algo da opressão cultural, religiosa, política. Não. A culpa é mostrada a nós pela consciência. Mas se nós crermos em Jesus, seremos livres do pecado, livres da culpa. Seremos nova criatura, mas não podemos viver na prática do pecado. Porque agora somos, como diz Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, o crente, ele não vive mais em pecado, não vive na prática do pecado, porque Jesus já pagou o preço do pecado na cruz. Nós, crendo em Jesus, somos libertos da culpa do pecado e passamos agora a andar em novidade de vida. Pecado existe, não é uma culpa psicológica mental, não. Pecado existe e precisamos crer em Jesus para nos livrar do pecado. E aí nós não temos mais culpa, mas temos que ser filhos inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Mas o pecado também ele é impiedade. Impiedade. Romanos 1:18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O pecado é impiedade. E Paulo, ainda escrevendo a Tito, no capítulo 2, Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. O que é impiedade? Impiedade é viver de forma profana, é não dar valor às coisas santas, às coisas sagradas, é ser irreverente com as coisas de Deus, é não dar valor à palavra de Deus, aos ditos de Deus e à vontade de Deus. Quem é ímpio, ele não dá valor às coisas de Deus. Pedro, ele fala a respeito dessa gente. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio?
e o pecador? E eu me lembro bem do saudoso pastor Walter Marques de Mello, quando ele falava desse versículo, ele falava: o pecador é aquele que pecou, que nunca creu. O ímpio é aquele que teve o conhecimento da verdade, é aquele que serviu a Deus e que agora dá as costas para Deus, dá as costas para as coisas santas, as coisas sagradas, e começa a tripudiar e a ser irreverente com as coisas de Deus. Volta ao lamaçal do pecado, como o próprio Pedro fala lá em 2 de Pedro 2:20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveu-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espujadouro de lama. A impiedade. Os ímpios são aqueles que não dão valor às coisas de Deus, que não respeitam as coisas de Deus. Pecado é impiedade. E é por isso que o mundo procura dizer que não faz mal você não ser temente a Deus. Que a irreverência a Deus, as coisas de Deus, isso é ausência de fanatismo. Eles dizem isso. Não. Para que você não poder conversar no culto? Não poder ficar vendo o WhatsApp no culto? Ter que ficar prestando atenção no culto? Para que você? Por que você não pode ter uma igreja tudo escuro, como se fosse uma boate? Para que você ter que orar todo dia, ler a Bíblia todo dia? Para que você precisa ser radical? Esse pessoal é atrasado, é retrógrado. Você pode, Deus só quer o coração. Tudo isso é o que o mundo ensina. Tudo isso é o que o mundo fala. Você não precisa ir todo dia na igreja. Você não precisa ir toda semana na igreja. Você pode assistir o culto online. Você não precisa orar, jejuar. Isso é coisa de fanático. Não seja extremista. Não seja radical. Isso é impiedade. Ah, existe o pecadão e o pecadinho. Deus não liga para o pecadinho. Os pecadinhos, essas coisas mínimas. Deus não liga para isso. Cuidado. O escritor Salomão, escrevendo em Cantares, ele fala das raposas e das rapozinhas. E tanto uma quanto as outras fazem mal às vinhas. Cantares 2:15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Tanto a raposa quanto a rapozinha faz mal à vinha. Não existe pecadão e pecadinho. É lógico que a Bíblia fala de pecados graves, mais graves do que outros. Mas todo pecado leva à morte. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Seja ele pecado grande, seja ele pecado pequeno. Seja ele um pecado mais grave, seja ele um pecado menos grave. Todos eles geram a morte. Pecado é impiedade. E nós devemos viver no presente século sóbria, justa e piamente. Eu tenho que viver piamente. Viver em piedade. Ser piedoso. Que é o contrário de ser ímpio. O primeiro salmo diz que nós não devemos ser ímpios.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não podemos seguir o conselho dos ímpios. E o salmista continua dizendo: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Devemos ser piedosos. Devemos, sim, ter uma vida devocional, de oração, de jejum, de meditação na palavra de Deus, de consagração, de serviço na obra de Deus, de adoração a Deus, em casa, no culto doméstico, orando sem cessar, buscando a presença de Deus, buscando o poder de Deus. Quem não é batizado com o Espírito Santo, buscando o batismo com o Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo, buscando os dons espirituais. Não caia na distorção do mundo. Quando o mundo diz: não, você não peca por não ser fanático. Cuidado, você está cometendo impiedade. Lembrando sempre o que diz Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se você sabe fazer o bem, sabe o que deve ser feito e não faz, você está pecando. E o salário do pecado é a morte. Não creia nas simplificações do mundo. Mas pecado também é iniquidade. Iniquidade. O pecado é iniquidade. 1 de João 3 e 4. 1 de João 3 e 4. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Pecado é injustiça. Iniquidade quer dizer injustiça. Não tratar igualmente as pessoas iguais, não tratar desigualmente as pessoas desiguais. O pecado traz o mistério da injustiça. O pastor Abraão de Almeida, naquele livro Babilônia, Ontem e Hoje, ele diz que o mistério da injustiça, ele é Babilônia. Babilônia traz o mistério da injustiça. O mistério da injustiça de que fala o apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Este que resiste à revelação do iníquo, que é o anticristo, é a igreja, é o povo de Deus. É ele quem resiste. Nele está o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e ele tem resistido. É verdade que nós temos visto que esta resistência está diminuindo porque é cumprimento da palavra de Deus. Estamos no princípio das dores. Nos dias imediatamente anteriores ao arrebatamento da igreja. E por isso a iniquidade se multiplica. E por se multiplicar a iniquidade, é esse mistério da injustiça. O amor de quase todos se esfriará, diz Jesus. Cuidado, pecado é iniquidade. E o mundo, ele vem multiplicando a injustiça, a opressão, as coisas erradas. E isso abala a cada um de nós. E você não pode permitir o esfriamento do amor.
o aumento da iniquidade no mundo, o aumento da injustiça no mundo, pode nos levar à revolta, ao escândalo, ao desânimo, ao desespero. E isso faz com que nós esfriemos o nosso amor. Porque o amor de Deus, ele, diz o apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 13, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Nós, como Igreja de Cristo, ao vermos as injustiças que estão se cometendo, ao vermos o aumento da injustiça, da iniquidade, nós ficamos tristes. Por quê? Porque quem tem o amor de Deus não folga com a injustiça, não fica alegre com a injustiça. Ele só fica alegre com a verdade. Quando vemos as coisas que estão acontecendo no campo político, no campo econômico, no campo social, no campo religioso, nós vemos a multiplicação da injustiça, da iniquidade. Isso nos entristece. Mas Paulo continua dizendo: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A tendência, ao vermos o aumento, a multiplicação da iniquidade, é nós recuarmos, escondermos a nossa indignação e até colaborarmos com as coisas erradas, nos omitirmos. Mas vem o escritor aos Hebreus e diz, no capítulo 10, versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Diante das injustiças, diante dos escândalos, devemos continuar indignados e crer em Deus, não recuar, não colaborar com o erro, não se omitir. Se você fizer isso, o seu amor esfriará. Tudo sofre, tudo crê. Continuar confiando em Deus. Não se revoltar. Não deixar de ter esperança. Não deixar de acreditar. Lembrar que isto está previsto nas Escrituras. Que isto tem que acontecer. Mas que se você confiar em Deus, você será arrebatado e escapará da grande tribulação. Continua crendo e continua esperando. Continua se santificando, continua fazendo as coisas certas, não tenha medo de continuar falando a verdade, porque você está esperando Jesus, que está prestes a aparecer nas nuvens para arrebatar a igreja. E quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. E tudo suporta. Se vier perseguição, se vier prisão, se vier a morte, você vai continuar na sua posição. O amor não pode esfriar. O mundo, ele vem com as suas propostas. Não, isso é fanatismo, isso não leva a nada, você está vendo que não resolveu nada, não adianta defender os valores, fique quietinho, aceite as coisas como elas são, já está profetizado assim mesmo, e aí o seu amor esfria. Porque aí você recua, você deixa de crer, deixa de esperar e deixa de suportar. Cuidado.
Muito cuidado. A palavra de Deus não muda. O que é certo, continua certo. O que é errado, continua errado. E, por fim, pecado é incredulidade. Hebreus 3:19. 3:19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O mundo, ele é composto de pessoas incrédulas, segundo aos Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. O justo, acabei de ler aqui em Hebreus, o justo viverá da fé. Nós temos que crer em Deus. Pecado é incredulidade. E o mundo vem dizer que você não precisa crer em Deus, ou vem dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado, retrógrado, é um livro suspeito, é um livro que tem partes que não são autênticas. E eles ficam querendo colocar na sua cabeça que você não deve crer. O mundo defende a incredulidade. E não é só dizendo que Deus não existe, que é o ateísmo teórico, mas é incentivando você a viver como se Deus não existisse. E é o que o mundo mais faz hoje, é o chamado ateísmo prático. Faz o que quiser, que Deus engole. Que Deus é bonzinho, ele é misericordioso, ele entende, ele tolera. E você vai vivendo na prática do pecado, achando que no fim Deus vai salvar todos, que no fim você, por ser um escolhido, Deus vai te salvar, que você vai passar um tempinho no inferno, depois já vai para o céu, que Deus perdoa todos, até o diabo. Isso é o que o mundo procura colocar na sua cabeça. Que não tem problema de você pecar. Mas não foi isso que Deus disse. O primeiro casal não creu que iria morrer. E morreu. Creia em Deus. Como Jesus disse para Jairo, não temas, crê somente. Paulo construiu toda a sua carta aos Romanos, que é a sua carta magistral, em cima daquela frase do profeta Abacuque: mas o justo viverá pela fé. Pela fé que nós vivemos, crendo na palavra de Deus. Porque Jesus disse que são as Escrituras que de mim testificam. O mundo procura deixar de crer na Bíblia, deixar de crer na verdade. Não caia nas ciladas do mundo. Pecado é desobediência. O mundo diz: pecar é liberdade. Pecado é desvio do alvo. O mundo diz: você é quem diz o alvo. Pecado é transgressão. Portanto, é um ato que traz culpa e punição. O mundo diz: a culpa é algo da sua cabeça. E Deus não pune ninguém. Pecado é impiedade. O mundo diz: não seja fanático, não seja radical. Deus tolera os pecadinhos. O mundo diz: o pecado é iniquidade, é injustiça. O mundo procura, diante do aumento da injustiça, nos fazer desacreditar, desanimar e até colaborar com a injustiça, dizendo que as coisas mudaram e é assim mesmo. Pecado é incredulidade. E o mundo procura fazer você deixar de crer em Deus e na sua palavra. Cuidado com as distorções do mundo. E siga e creia na verdadeira doutrina sobre o pecado. Amém.